Tati Mandelli, bom dia, tudo bem? Bom dia, Timóteo, Vanessa, Rebeca. Tudo ótimo, graças a Deus. Mídia internacional não dá destaque para Lula na ONU. Coloca as risadas aí, meu amigo. Inclusive ontem lá na metrópole. Eu achei muito ruim, né? E não ter tido destaque era o mínimo que a gente esperava de uma imprensa minimamente séria. Primeiro, porque não se deve dar muito expediente para alguém que não tem compromisso exatamente com a verdade, nem com os dados, e nem tem nenhum tipo de coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. E esse é o caso do discurso que nós ouvimos na ONU. Um discurso pobre, cheio de coisas equivocadas e falando, como a gente fala, jogando para a plateia, como ele sempre fez, coisas que necessariamente não significam as suas próprias ideias, mas sim as ideias de todos. Então eu vou lá e falo para ficar bonitinho. No fundo, eu faço o oposto. Então ele já tem demonstrado que ele é um líder mentiroso, né? Um líder que enrola, um líder que abraça, que quer apertar a mão do Biden, mas que foi lá em Cuba dizer que a causa do inferno cubano eram os Estados Unidos, que vai dizer que ele não quer saber de tratados internacionais, se ele tiver, ele vai sim receber o Putin. Enfim, eu acho que depois de todos esses casos dele, ele já ficou no grupo do G20 numa situação como essa, onde tinham todos os outros presidentes, ele foi tentar cumprimentar um e outro e também foi ignorado. Então, quer dizer, ele também foi ignorado no jantar. O Biden deu um jantar para os 30 líderes mundiais mais importantes e ele não foi convidado. E nós não vamos aqui achar que o Brasil não faz parte das 30 nações mais importantes do mundo, porque evidentemente que fazemos parte. Então, se você vê esse tipo de gelo, né, o que se faz com um mentiroso? Né? O mínimo que se faz é ignorar. E eu acho que foi isso que aconteceu com a mídia internacional. Já a mídia brasileira está recebendo bem para aplaudir, como uma meia dúzia de pessoas que aplaudiu ele lá na ONU. Som da Liberdade, o filme mais polêmico do ano, estreia hoje nos cinemas do Brasil. Bom, gente, primeiro entender, né? Essa palhaçada do QAnon já foi o motivo pelo qual o filme foi cancelado lá nos Estados Unidos, logo quando foi lançado no dia 4 de julho. Então, eles diziam, inclusive, lá nas colunas de fofocas com jornalistas iguais a esses, aí, que era isso, que esse grupo tinha financiado esse filme e toda essa balela. Então, isso já é muito velho. O que ela fez foi copiar, colar a narrativa americana para a Folha de São Paulo. Mais uma vez, provou que não tem capacidade de pensar por si própria. Mas, assim, o importante nesse filme, além do ator, que vocês já falaram, é o personagem. O personagem é um rapaz que trabalhava no setor de imigração e que, tentando buscar alguma coisa de imigração, acha essa rede de pedofilia e aí fica imbuído de que aquilo é uma missão. Essa história é uma história verdadeira. Então, ele não tinha função para ir investigar o tráfico de crianças, ele não era do FBI, ele não era de lugar nenhum. Então, ele vai até a Colômbia, encontra um milionário, conta para ele dessa rede, e eles conseguem juntos, e é disso que trata o filme, resgatar quase 200 crianças. Isso não é teoria da conspiração, isso é uma coisa que aconteceu, e o filme retrata essa história. Por que a esquerda não gosta, principalmente esse tipo de jornalista que deve ser feminista? Porque ela demonstra ali, a primeira coisa que fica clara no personagem é a coragem. Então, ele vai, com aquela coragem, resgatar vítimas reais, não vítimas imaginárias, essas aí, vítimas reais de tráfico de criança. E são cenas realmente muito difíceis, né? Porque a gente sabe hoje que nós temos no planeta Terra quase 150 milhões de pessoas escravizadas, dessas mais da metade é criança e a outra metade são mulheres. Então, o tráfico de pessoas é um problemão no mundo. Eu não sei o que tem, nós temos, claro, você pode ver quando quiser, a ilha de Epstein, que dizia que era uma ilha que tinha a prática da pedofilia para pessoas de muito poder. Então, que levavam para essa ilha e lá as meninas eram sodomizadas e tal. E isso também não é teoria da conspiração. Mas o diziam Epstein na época foi que era. preso
e foi encontrado morto na sua cela, supostamente suicidado, antes de prestar seus depoimentos, mas várias vítimas continuam dando depoimentos nos Estados Unidos. Então, essa jornalista, infelizmente, pelo jeito, nós podemos concluir duas coisas. Uma, que a pesquisa dela é muito ruim, e a segunda é que ela provavelmente não tem filhos. A premier italiana estreia na Assembleia das Nações Unidas e pede guerra ao tráfico de pessoas. Eu acho que depois da Margaret Thatcher, essa premier italiana, Giorgia Meloni, é um dos melhores exemplos de como as mulheres podem realmente tirar os países de crises muito graves e mostrar para eles um caminho de, no mínimo, coerência. A gente tem discutido muito sobre essa questão do feminino e é importante que a gente entenda que homens e mulheres são absolutamente diferentes e que a gente precisa entender que cada um tem um talento e uma forma de fazer. Nós vemos um mundo muito masculinizado, no sentido de muita inovação tecnológica e pouca inovação no sentido da ética. Então, a gente vê a mulher, ela é muito mais para dentro, né? Ela sempre quer resolver os problemas reais, né? Os problemas de verdade, não passar as coisas, principalmente as coisas mais emotivas, mais que nos chocam, mais que tocam mais fundo nos nossos valores, embaixo do tapete, como é mais comum no mundo masculino. Não pega esse problema das crianças e joga para baixo do tapete, finge que não existe e tal, diz que é teoria da conspiração. As mulheres provavelmente não se sentem assim, porque são mães, sabem a importância disso e vão se mobilizar mais. Que bom que ela entra nessa luta. Eu digo sempre aqui que o tráfico de droga não é maior mesmo que o tráfico de arma, o tráfico de criança, o tráfico de órgãos e todos mais esses absurdos que a gente tem visto aí mundo afora, protegidos aí por sistemas de poder, e disso a gente aqui na América Latina conhece bem. Então, para evitar que isso aconteça na Itália, ela também tem feito um trabalho embativo muito grande, porque muitas dessas coisas passam pela Itália, já que a Itália acaba sendo o primeiro lugar onde esses refugiados acabam chegando. A Espanha já fechou as suas comportas, então as pessoas acabam chegando por Portugal, pela Itália. Então, a Itália está muito firme e ela tem batido muito forte no sentido dos imigrantes, principalmente os africanos, de estarem saindo dos seus países, porque a Europa sempre os explorou, ao invés de investir nesses países da África, porque as pessoas tivessem emprego lá e não precisassem emigrar. E essa é uma briga dura, ela já falou isso várias vezes para o Macron, que é um dos mais incentivadores aí da exploração africana, e tem dito isso, que nós não podemos, na Europa, ter todos esses imigrantes, porque nós não vamos ter emprego aqui, é preciso gerar os empregos lá. Não é nenhum absurdo, parece uma coisa óbvia. Se eu não quero imigração, eu vou lá no país que das pessoas estão vindo e melhora a condição deles. Não é o que a gente está vendo a Europa se mobilizar, e a Europa, provavelmente, alguns países estão apostando aí que a Alemanha vai ser o primeiro país europeu completamente muçulmano. E isso é a perda total das nossas raízes culturais, né? As raízes culturais da Europa não são e nunca foram islâmicas. Eu queria que vocês explicassem aí sobre o pessoal do aplicativo que está usando fraldão. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Que absurdo é esse que esse cara foi falar, hein? Que vergonha, meu Deus do céu. Que pessoinha que nos representa, hein? Bom dia para vocês. Tati, diga aí se ouviu o que foi que ela falou. Isso foi o nosso descondenado que... Volta aqui. Que ontem, acho que foi ontem, foi dizer que ele deu a entender na conversa que o Biden concordava com ele, mas eu vou só dizer para vocês que isso é impossível, né? Ele falou contra os motoristas de aplicativo, que não tinham direito nenhum, e aí ele falou essa bobagem, que coitado dos meninos que fazem entrega de bicicleta e de moto, porque eles não têm nenhum banheiro, são obrigados a usar fraldão para poder trabalhar. Nosso presidente disse essa besteira. Lula disse ontem. isso aí. Pode procurar aí. Quem que usa fraldão aí, entregador? Não, o taxista, então, usa fraldão há quantos anos? Pelo amor de Deus. Então, assim, ele tentando defender ou atacar os aplicativos, deu a entender de que essa linguagem para o trabalho também seria a linguagem do Biden, mas eu vou lembrar a vocês que nos Estados Unidos não existem legislação trabalhista. Então, dizer que o Biden foi a favor dele de qualquer forma, como ele deu a entender, e a mídia tradicional, isso é uma coisa ridícula, porque nos Estados Unidos não existe esse tipo de vínculo trabalhista
que ele quer impor aqui aos aplicativos. Não existe nem na empresa normal, que dirá em aplicativos, esse tipo de trabalho livre, né? Porque é um trabalho livre. E aí ele fala essa bobagem que precisa proteger os motoristas de aplicativo, você que usa a sua moto, do iFood, sua bicicleta, porque você, coitado, você não tem um banheiro, então você precisa usar fraldão. Então ele vai taxar em 27% para você usar um fraldão, quem sabe, mais caro, né? Porque não dá para entender. É um ridículo. Nós temos um querido aqui na Brado que faz, às vezes, utiliza o aplicativo de entrega, né? O Felipe, você usa ainda? Você faz, não? Você tá ouvindo o programa, não? Você tá... Dormindo. Tá dormindo, tomando café. Você fez já os entrega? Você faz ainda entrega nos aplicativos? Você usava fraldão? Pra usar o banheiro aí, você usava fraldão. Pra não usar banheiro, você usava um fraldão, que o Lula disse ontem isso. Você não usa? Ah, você usa, então. Ah, ele tá falando que é verdade, que ele usa. Brincadeira. Tá dizendo que não. Absurdo. Eu não pensei que vocês tinham visto, pensei até que era pauta. Não. Porque é uma coisa tão ridícula. Eu já vi as pessoas darem algumas desculpas para defender o indefensável. Mas agora dizer que os motoristas de aplicativo usam fraldão e eu, motorista de táxi, então, também tem esse mesmo problema do banheiro, mas aí não é problema. Assim, a hipocrisia beirou ontem a psicopatia, né? Porque imputar fraldão a 2 milhões de trabalhadores de aplicativo para dizer que os defende é ridículo, né? Não tem nenhuma lógica. E ainda tentar dizer que o Biden concordou com ele, que o Biden nem sabe da legislação brasileira. O Biden não sabe nem onde ele está. Que, pelo amor de Deus, que ridículo. Concordar com o Lula. Os Estados Unidos não têm CLT, não tem justiça do trabalho, não tem essa excrescência que é o Brasil hoje. Tem nem ministério, né? Tem secretaria. O pior, tá? Tô aqui perguntando pra Tati o que ela achou. Não esteve aqui ontem no programa. O que ela achou da entrevista que repercutiu do podcast lá do Assemineto falando bem do Lula, bem do Moraes e mal do Bolsonaro. A gente tem que pensar, né, que tipo de papel na vida a gente quer assumir. Né? Porque você não pode ter papéis antagônicos na vida. Se você tiver papéis antagônicos na vida, você não vai ser respeitado como um líder. Eu acho que esse é o caso. Eu, quando vi a entrevista, acabei achando que ele estava mais preocupado com os 700 milhões de reais de propaganda para a empresa do grupo dele, garantias tanto do governo do Estado como da União, do que preocupado em ser um líder que vai realmente transformar a Bahia. Eu acho que um líder tem que fugir do politicamente correto e do dizer o que todo mundo quer ouvir e começar a dizer o que realmente pensa. Mas se o que ele pensa é aquilo, ele também não vai nos levar a lugar nenhum. Eu acho que a Bahia, agora, estava mais para achar uma pessoa tipo o Milei do que uma pessoa que baixa a cabeça e ainda recebe verba pública. É isso que eu achei. Eu acho que quando você está em pontos absolutamente antagônicos, você não tem outra coisa a não ser repetir o status quo, que foi o que ele fez. Ele repetiu a militância de redação, porque ele não passa exatamente do que ele é, um dono de veículo de comunicação. Ponto. Bolsonaro é internado em Brasília após desconforto intestinal. O estranho é que os crimes são todos resolvidos, né? As pessoas mandam joinha no WhatsApp, que nem um amigo meu empresário teve seu sigilo telefônico e bancário quebrado, mas o Adélio, nem o advogado do Adélio tiveram, né? Então o brasileiro não tem direito de saber quem cometeu esse atentado, porque se soubesse, provavelmente teria se revoltado e essas pessoas não teriam talvez retornado ao poder. Mas, enfim, o que a gente pode esperar, né? Ele era um candidato forte, como outros já foram, e foi eliminado ali. Não conseguiram forjar um acidente, porque o presidente Bolsonaro não é apto de avião, nem de jatinho, nem de helicóptero. Então, acabaram dando uma facada ali em Juiz de Fora, da qual vários envolvidos aí, testemunhas, já morreram, outros sumiram, e o sigilo bancário, o sigilo telefônico nunca foi quebrado, e o advogado que o defendeu cobra milhões e defende normalmente o PT. Estranho, né? Mas, enfim, é o que temos, né, nessa nossa democracia, que só defende os direitos de um lado e de outro lado não tem nada. É capaz da mídia ainda dizer
bem feito, que tomou essa facada, que eles dizem que foi mentirosa, a facada, que já chegamos a esse absurdo, já teve jornal de esquerda que chegou a dizer que é mentira, quer dizer, nós estamos vivendo realmente a distopia completa. Eu espero que o nosso presidente, eterno presidente, e não concordo com a Semineto, o presidente mais popular do Brasil, depois de Juscelino Kubitschek, e eu vou lembrar que o Lula não pode ir a um estádio de futebol desde 2007. 2007. O Lula não consegue entrar num estádio de futebol. Então, eu não sei de onde que acham que ele é popular. Eu nunca vi um popular que não pode sair na rua e não é cumprimentado por ninguém e nem frequenta avião de carreira. Então, eu sinto muito, mas o ACM Neto, nesse aspecto, mentiu. O Lula não é o político mais popular que o Brasil já teve. Essa função é até hoje exercida pelo presidente Bolsonaro, que coloca uma multidão em qualquer aeroporto, em qualquer cidadezinha, em qualquer lugar. Alexandre de Moraes, vou te falar, viu? Estende inquérito das milícias digitais por mais 90 dias, para variar. Eu acho que é um instrumento de medo, né? E se eles precisam colocar esse instrumento de medo em cima dessas pessoas que exercem o seu direito a uma opinião divergente daquela do consórcio, significa que essa opinião tem muita influência na sociedade. Então, eu vou perguntar para você, ele pode prorrogar por 60, por 90, por 1 ano, por 2 anos. Nem a Inquisição foi capaz de calar as pessoas e o avanço. Então, nunca será possível ele conter um avanço. O que ele precisa entender, o Moraes, imediatamente, é que 75% das pessoas nesse país são conservadoras, entendem esse discurso nosso libertário, defendem a liberdade de expressão e de opinião. E, então, esse inquérito de milícias digitais já mostrou que é uma piada. Há uma semana atrás, um canal chamado aqui na internet, chamado Divisão Pátria, mapeou os robôs da esquerda. Então, todos os ataques que acontecem à direita vêm de robôs da esquerda. Eu tenho uma diversão, de vez em quando eu vou lá e comento num site esquerdista só para ver eles me xingarem, só para ter o prazer de bloquear. Porque quanto menos alcance eles tiverem, melhor. Então, quem tem milícia digital provada, ensinada, que passou na televisão, explicando direitinho como é que faz, sempre foi a esquerda. Nunca foi a direita. O que a gente tem é engajamento orgânico, e isso vai ser difícil. Então, prorroga aí o inquérito, e prorroga, tentando achar quem manda a notícia, e quem dera direito tivesse essa organização, porque aí sim nós poderíamos derrubar as mentiras e as narrativas esquerdistas com muito mais facilidade. Com salários de R$33 mil, juízes reclamam de estresse e falam em excesso de trabalho. Eu acho que quando a gente perde, talvez, o propósito e o senso de realidade, que é o que está acontecendo com o judiciário, e aí quando eu falo judiciário eu incluo também os advogados, a OAB, essa pessoal aí do direito está achando que tem muitos direitos e poucas obrigações, então compactua com a impunidade como se ela nada fosse e ainda reclama de altos salários. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento de 2 elites muito perigosas. A primeira elite muito perigosa é a elite política, que cada vez, até por conta desse judiciário, cada vez com menos pudor, enfia a mão no dinheiro público e gasta desordenadamente. E não é só gastar desordenadamente, é gastar mal, é gastar sem competência, é gastar sem projeto, é gastar e botar dinheiro fora, é gastar dinheiro em farra. É isso que a gente está vendo acontecer na classe política. E, por outro lado, a classe judiciária virou uma espécie de elite não tocável do Brasil. Então, os juízes ganhando 33 estão reclamando de falta de condição de trabalho. Quer dizer, eles estão soltando o bandido todo dia em audiência de custódia, estão reclamando da violência. Então, eu acho que a classe judiciária, mais do que todas, né, o poder judiciário no Brasil, é um poder desconectado da realidade das pessoas, que exerce um papel nefasto em garantir direito de bandido. Basicamente, é isso que nós temos hoje. A impunidade é uma realidade, e eu acho que você ser juiz, se é um juiz de propósito, num mundo, nessa juristocracia que nós estamos vivendo no Brasil, tem que ficar deprimido mesmo, não é porque ganha mal, é porque não exerce o seu papel de juiz.
né? Da pessoa aquela que julga pela sociedade, que devolve para a sociedade o senso de justiça. E aí, quando não se tem justiça, ser juiz, mesmo ganhando mal, só pode dar depressão. E eu acho que é isso que está acontecendo. Que bom que está dando depressão. Talvez eles reflitam, como disse a Vanessa, em cima de uma lei maior, que é a deles, ou que é a interpretação deles. Porque da lei divina, infelizmente, para eles não têm saída e nem o julgamento deles não vale nada. Então, assim, cada vez que eles deixam, às vezes, né, como vários juízes deixam, crianças voltarem para casa e serem estupradas, pessoas saírem da cadeia e matarem um ou outro, quando cada vez que eles fazem esse tipo de coisa, tem mais é que ficar deprimido mesmo, dar um parecer contra uma empresa que acaba tendo que demitir pessoas que acabam ficando na miséria. Eu acho que os juízes, há muito tempo, estão precisando, para combater a depressão, não é salário melhor, não. O que eles estão precisando é de orientação melhor e um melhor sentido de ética. Aí eles vão ver propósito no que eles estão fazendo. E o que tira as pessoas da produção é o propósito do seu trabalho, e não o trabalho em si. Então, um juiz que não honra, e a gente vê uma justiça pífia, né, que solta traficante, que solta assassino, mas que prende pessoas que depredaram prédios públicos. Assim, realmente, a depressão, para quem investiu a sua carreira nisso, ela deve vir mesmo a cavalo. Ô Tati, eu gostaria que você comentasse mais essa relação aí sobre o marco temporal. Eles, né, esses ativistas estarem contra o marco temporal e o MST, na outra ponta, tem um MST em conluio com a China. Então, isso é muito perigoso, né? As pessoas vão perder suas terras para a China, né? Não para índios. Índios não vão governar. É preciso que a população esteja consciente disso. Índios não vão fazer nada nas terras. Essas terras vão direto para a China. Vai lá, Tati, volta aqui. Não tenham dúvida disso que a ouvinte acabou de dizer. Esse marco temporal é para criar mais terra indígena, sendo que nós já sabemos que acabou de ficar, está saindo o relatório, mas nós observamos a CPI das ONGs e a gente sabe que índio, na verdade, é o ser mais escravizado que existe nesse país e é escravizado por ONGs internacionais. Tem uma notícia no Brado Jornal de ontem falando justamente isso, que quantos bilhões? Em ouro. Foram 6 bilhões. 6 bilhões. Foi. Em ouro foram roubados da reserva Yanomami por essas ONGs. 6 bilhões. Agora lembra daquele menininho no colo daquela jornalista que foi com o Lula, aquele menininho que não tinha nem 10 quilos. Lembram? Passando fome. Era lá, na reserva Yanomami. Que interessante. Então, onde tem ouro, onde tem riqueza e onde tem índio, é lógico que a China está de olho. E aí faz acordo com o MST. É exatamente isso. Eles estão querendo aumentar a área indígena no Brasil para aumentar a área que não é do Brasil, que é dessas ONGs e que vai ser explorada sem eu, você e ninguém, principalmente os índios, ganharem um centavo com isso. É isso que a gente está vendo todo dia lá na CPI das ONGs, que não tem nenhum tipo de divulgação na grande mídia, porque é um assunto que não interessa, né? O que interessa é fazer de conta que o Lula protege os Yanomamis, quando, na verdade, o que ele protege, provavelmente, é quem tira o ouro. Ricardo Salles acaba de ler o relatório da CPI do MST. Sabe o que ele concluiu no relatório? Que o governo da Bahia, atenção você da Bahia, segundo o Salles, que é o relator da CPI do MST, ele disse que o governo do estado da Bahia tem um conluio com o MST. Não é à toa, né, que foi aqui que surgiu o movimento Invasão Zero. Foi aqui. E também é aqui onde o MST mantém as suas principais bases aí, e suas principais invasões aqui. Tudo é, de uma certa forma, tutelado pelo Estado. Já isso desde a época do governo anterior aqui na Bahia, que até em enterro de MST foi. Então, na verdade, o que a gente vê é que essas invasões na Bahia são programadas. Aqui elas têm essa espécie de legalidade do Estado e de alguns deputados, como ficou claro
durante a CPI. Então, o que a gente tem aqui é um Estado... tem uma matéria, sabe, Timóteo, muito interessante sobre a Bahia, no Poder 360 dessa semana. É assim, o Foro de São Paulo e o Projeto Comunista para a Bahia desde a Vassoura de Bruxa, na década de 80. Eu recomendo a leitura, no Poder 360, é uma reportagem de uma amiga minha, que para mim é uma das brilhantes mentes jornalísticas desse país, que chama Paula Smith, e a Paula conta essa história, que, na verdade, programar a falência da Bahia, ela é uma coisa que já vem desde a década de 80 e tem sido sempre financiada pelo PT, essas desgraças aí que acontecem no campo e que acabam tirando da Bahia todo o papel e a importância que tirou. Eu, quando encontro com as pessoas hoje, as pessoas me perguntam o que a Tideli está fazendo na Bahia, por que a Bahia? Porque você olha a Bahia hoje, não entende por que uma empresa vem, mas você precisa olhar a Bahia de 1995, que ainda era uma Bahia pujante, apesar de já terem destruído o cacau, que era a grande fonte de renda de quase toda a elite baiana naquela época, era o cacau. Então, foram destruindo aos poucos, o ACM foi trazendo essa coisa do turismo, que acabou sendo destruída pelo PT novamente. Então, a gente vê a Bahia hoje com todos os seus indicadores péssimos, porque estar péssimo e virar um lugar onde o Foro de São Paulo experimenta suas políticas nefastas já era um projeto do PT e do Foro de São Paulo já desde lá da época da Vassoura de Bruxa. Então, agora a gente chega com essa fala do Ricardo Salles, a gente só tem certeza de que tudo aquilo que a gente achava nunca foi teoria da conspiração e sempre foi a mais absoluta verdade. A maior culpa do crescimento da esquerda é a pequenez da classe empresarial brasileira. E eu faço parte dela, viu, gente? Os empresários no Brasil, a elite empresarial brasileira é realmente ou conivente com isso porque está ganhando dinheiro, ou covarde o suficiente para não fazer nada para modificar. E ainda acha que isso é um valor. Ah, sou neutro. Isso é um valor, sou neutro. Você vai ficar neutro e vai continuar neutro até o dia que o cara passar a estatizar a tua empresa e você vai ficar neutro, você vai continuar neutro. Até o dia que seu filho for assaltado porque você ficou neutro. Até o dia que você ficar, porque não, a gente conversa com o Estado, coisas da empresa, sim, e segurança pública, e educação, e a melhoria de vida das pessoas. Então, os empresários acham que eles não estão envolvidos nesse assunto e que a melhor posição é a posição da neutralidade. A gente está vendo que deu isso, e a Bahia, como eu falei, é um experimento. Da década de 80 para cá, só perdeu. E vai continuar perdendo, infelizmente, porque a gente percebe aí que até as pessoas que ganham dinheiro nesse estado estão mais prontas para pegar um avião para Miami e se picar cada vez que der um problema. Inclusive, eu descobri hoje, viu, que a quantidade de baiano em Orlando aumentou assim enormemente nesses primeiros 6 meses do ano. A Flórida recebe 1.000 imigrantes por dia, né? Não sei se vocês sabem. E uma grande parte dela vem agora da Bahia. Olha que interessante. Por isso que o Ron DeSantis está preocupado também, né? Tati Mandelli, até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem. Muito bom estar aqui. Um abraço para nossos ouvintes aí da Ouro Negro FM, do YouTube e do Rumble.